Riverton revisitado. Ursula tinha vindo como prometera. Nós estamos percorrendo a estrada sinuosa em direção à aldeia de Saffron Green. A qualquer momento agora vamos fazer uma curva e haverá uma placa nos dando as boas-vindas a Riverton. Eu olho para o rosto de Ursula enquanto ela dirige. Ela sorri para mim, depois torna a prestar atenção na estrada. As dúvidas que tinha quanto à sensatez do nosso passeio ela deixou de lado. Sylvia não ficou satisfeita, mas concordou em não contar à superiora, a despistar Ruth se fosse preciso. Acho que estou demonstrando que estas são as minhas últimas oportunidades. Os portões de metal estão abertos. Ursula entra com o carro e nós subimos até a casa. Está escuro, o túnel de árvores está estranhamente parado, estranhamente silencioso, como sempre foi, esperando alguma coisa acontecer. Nós entramos na última curva e a casa aparece diante de nós. Exatamente como era tantos anos atrás, meu primeiro dia em Riverton. 14 anos de idade completamente imatura, o dia do recital, voltando correndo da casa de mamãe, cheia de expectativa, a noite do pedido de casamento de Alfred, a manhã em 1924 em que nós voltamos de Londres para Riverton. Hoje é uma volta para casa, de certa forma. Agora tem um espaço de cimento para estacionar, entre a entrada e a fonte de Eros e Psique. Ursula abaixa o vidro quando nos aproximamos da cabine. Ela conversa com o guarda, que faz sinal para entrarmos. Por causa da minha óbvia fragilidade, ela recebe uma licença especial para me deixar sair antes de procurar uma vaga no estacionamento. Ela faz o contorno traço, de asfalto agora, não mais de cascalho, e para o carro na porta. Há um portãozinho de ferro ao lado do pórtico e Ursula me leva até lá, me deixa instalada e volta para o estacionamento. Eu fico ali sentada, pensando no Sr. Hamilton, imaginando quantas vezes ele atendeu a porta em Riverton antes do seu ataque cardíaco na primavera de 1934, quando aconteceu. Que bom ver você de volta, jovem Grace. Eu olhei para o sol aguado, ou são os meus olhos que estão aguados? E lá está Ellie, no último degrau. Sr. Hamilton, digo. Estou tendo uma alucinação, é claro, mas não posso ignorar um antigo colega, mesmo que ele esteja morto há 60 anos. Estávamos imaginando quando o veríamos de novo, a Sra. Townsend e eu. E mesmo. A Sra. Townsend morreu logo depois dele, teve um derrame, enquanto dormia. Ah, sim. Sempre ficamos felizes quando os jovens voltam. Nós nos sentimos um pouco solitários, só nós dois. Nenhuma família para servir. Só barulho, marteladas e botas sujas. Ele sacudiu a cabeça e virou os olhos para cima para contemplar o arco do pórtico. Ah, este velho lugar assistiu a muitas mudanças. Espere só até ver o que fizeram com a minha saleta. Ele sorri para mim. E diga-me, Grace, ele disse amavelmente. Como estão as coisas com você? Eu estou cansada, digo. Estou cansada, Sr. Hamilton. Eu sei que está, menina, ele diz. Agora não falta muito. O que foi? Ursula está ao meu lado, guardando o ticket do estacionamento na bolsa. Você está cansada? Ela franze a testa, preocupada. Vou tentar alugar uma cadeira de rodas. Eles instalaram elevadores durante a reforma. Eu digo a ela que talvez seja melhor, e então torno a olhar para o Sr. Hamilton. Ele não está mais lá. No hall, uma mulher alegre vestida como uma esposa de proprietário rural dos anos 1940 nos recebe e anuncia que o preço da entrada inclui o tour que ela vai iniciar. Antes de podermos recusar, somos levados até um grupo de 7 outros visitantes, um casal de londrinos que foram passar o dia lá, um estudante pesquisando para um trabalho de história e uma família de 4 turistas americanos, os adultos e o filho com tênis de corrida iguais e camisetas que dizem eu escapei da torre, a filha adolescente, pálida e circunspecta, toda vestida de preto. Nossa guia, Beryl, ela diz, olhando para o crachá para verificar o fato, morou a vida inteira em Saffron Green e nós podemos perguntar a ela o que quisermos. O tour começa no andar de baixo. O centro de qualquer casa de campo inglesa, diz Beryl com um sorriso e uma piscadela. Ursula e eu tomamos o elevador instalado onde costumava ficar o armário de casacos. Quando chegamos embaixo, o grupo já está reunido em volta da mesa de cozinha da Sra. Townsend, rindo enquanto Beryl leu uma lista de pratos ingleses tradicionais do século XIX. A sala dos criados está bem parecida com o que era, mas tem algo de diferente. É a luz, eu percebo. A eletricidade emudeceu os espaços sombrios,
murmurantes. Nós ficamos muito tempo sem eletricidade em Riverton. Mesmo quando Ted instalou eletricidade na casa em meados dos anos 1920, a luz não era assim. Eu sinto falta do escuro, mas acho que não teriam podido manter a iluminação como ela era, mesmo para efeito histórico. Existem leis sobre esse tipo de coisa, agora. Saúde e segurança. Risco de acidentes. Ninguém quer ser processado porque um visitante tropeça numa escada mal iluminada. Sigam-me, diz Berion. Vamos usar a saída de serviço para o terraço dos fundos, mas não se preocupem, não vou fazer vocês vestirem uniformes. Estamos no gramado que fica acima do Roseral de Lady Ashbury. Ele está muito parecido com o que era, embora tenham sido construídas rampas entre os platôs. Eles agora têm uma equipe de jardineiros, diz Beryl, encarregados de manter o jardim. Há muito o que fazer, os jardins, os gramados, as fontes, outros prédios da propriedade. A casa de verão. A casa de verão foi uma das primeiras mudanças que Ted fez, quando Riverton ficou para ele em 1923. Era um crime, ele disse, que um lago tão lindo, a joia da propriedade, tivesse sido tão abandonado. Ele imaginava passeios de barco no verão, festas de observação planetária à noite. Ele pôs seus planos em ação imediatamente e, quando nós chegamos de Londres em abril de 1924, estava quase tudo pronto, e os únicos problemas que atrasaram um pouco a obra foram um carregamento de pedra italiana e um pouco de chuva de primavera. Estava chovendo na manhã em que chegamos. Uma chuva forte e renitente que começou quando nos aproximamos de Seques e que não parou mais. Os brejos estavam cheios, a floresta alagada, e quando os carros subiram o caminho enlameado de Riverton, a casa não estava lá. Pelo menos à primeira vista. Ela estava tão encoberta pelo nevoeiro que só foi aparecendo aos poucos, como se fosse um fantasma. Quando nos aproximamos, eu limpei o vidro do carro com a palma da mão e olhei através da neblina para a janela do quarto de criança. Tive uma sensação estranha de que dentro daquela casa escura Grace de 5 anos atrás estava ocupada arrumando a sala de jantar, vestindo Anna e Emmeline, recebendo as últimas instruções de Nancy. Aqui, e lá, agora então, simultaneamente, ao capricho do tempo. O primeiro automóvel parou e o Sr. Hamilton apareceu no pórtico da frente, guarda-chuva preto na mão, para ajudar Anna e Ted a saltar. O segundo carro foi até a entrada de serviço e parou. Eu prendi minha capa no chapéu, me despedi do motorista e corri até a entrada. Talvez a culpa fosse da chuva. Talvez, se o dia estivesse claro, o céu estivesse azul e o sol entrasse sorrindo pelas janelas, o declínio da casa não fosse tão chocante. Pois, embora o Sr. Hamilton e sua equipe tivessem feito o máximo, tinham passado 24 horas limpando o traço, a casa estava em péssimas condições. Era impossível consertar em tão pouco tempo o que anos de abandono por parte do Sr. Frederick tinham causado. Foi Anna quem ficou mais abalada, naturalmente, eu acho. Vendo a casa naquele estado, ela pensou na solidão dos últimos anos de vida do pai. Acho que também reavivou a velha culpa, seu fracasso em restabelecer as relações entre eles. Pensar que ele viveu assim, ela me disse naquela primeira noite, enquanto eu ajudava a se preparar para dormir. Eu em Londres sem saber. Emmeline fazia piada sobre isso, mas eu não imaginei nem por um minuto. Ela sacudiu a cabeça. Pensar que o pobre papai estava tão infeliz, Grace. Ela ficou calada por alguns momentos, depois disse, isso mostra o que acontece quando uma pessoa não é fiel à sua natureza, não é? Sim, madame, eu disse, sem saber que não estávamos mais falando do pai. Ted, embora surpreso com a extensão do declínio de Riverton, não ficou aflito. Ele já tinha mesmo planejado uma reforma completa. Vai ser bom trazer esta velha casa para o século XX, hein? Ele disse, sorrindo com benevolência para Anna. Eles já estavam de volta havia uma semana. A chuva tinha passado e ele estava em pé numa extremidade do quarto dela, examinando o cômodo banhado de sol. Anna e eu estávamos sentadas na chaise longue, examinando seus vestidos. Como você quiser, foi sua resposta lacônica. Ted olhou para ela, seu rosto o retrato da perplexidade. Não era excitante restaurar a propriedade da família dela? Não era verdade que todas as mulheres adoravam a oportunidade de estampar seu toque feminino em uma casa? Eu não vou poupar despesas, ele completou. Anna ergueu os olhos e sorriu pacientemente, como se estivesse tratando com um vendedor, ansioso em agradar.
O que você achar melhor? Teddy, tenho certeza, teria gostado que ela partilhasse do entusiasmo dele pelo projeto de reforma, recebendo decoradores, discutindo as vantagens de um tecido sobre outro, deliciando-se com a aquisição de uma réplica idêntica que o rei tinha em seu próprio hall. Mas ele não insistiu. Já estava acostumado a se equivocar em relação à esposa. Ellie sacudiu a cabeça, passou a mão na cabeça dele e abandonou o assunto. Anna, embora não estivesse interessada na reforma, mostrou-se bem mais animada depois que voltamos para Riverton. Eu tinha imaginado que fosse ficar devastada com o fato de deixar Londres e Robbie. Tinha me preparado para o pior. Mas estava enganada. Ela estava mais alegre do que habitualmente. Enquanto a reforma da casa ia sendo feita, ela passava muito tempo do lado de fora. Passeava pela propriedade, dando longas caminhadas e voltando para o almoço com grama na saia e bochechas rosadas. Eu achei que ela havia desistido de Robbie. Que resolvera viver sem seu amor. Você vai me achar ingênua, mas foi o que pensei. Eu só tinha minha própria experiência para me guiar. Eu havia desistido de Alfred, voltado para Riverton e me acostumado à ausência dele, e supus que Anna tivesse feito o mesmo. Que ela também tivesse decidido que seu dever era outro. Um dia eu fui procurá-la. Teddy tinha obtido a indicação dos conservadores para o assento de Saffron, e Lord Gifford tinha organizado um almoço. Ele ia chegar em 30 minutos e Anna ainda estava dando um de seus passeios. Eu a encontrei, finalmente, no Jardim das Roseiras. Estava sentada na escada de pedra sob o caramanchão, a mesma em que Alfred sentou naquela noite, tantos anos atrás. Ainda bem, madame, eu disse, sem fôlego, me aproximando. Lord Gifford vai chegar a qualquer momento e a senhora não está vestida. Anna sorriu por cima do ombro. Eu podia jurar que estava usando meu vestido verde. A senhora sabe o que eu quero dizer, madame. A senhora não está vestida para o almoço. Eu sei. Ela esticou os braços e girou os punhos. Está um dia tão bonito. É uma pena sentar lá dentro. Será que conseguimos convencer o Teddy a almoçar no terraço? Não sei, madame. Não acho que o Sr. Luxton vá gostar disso. A senhora sabe como ele é com insetos. Ela riu. Você tem razão, é claro. Bem, foi só uma ideia. Ela se levantou, pegou o bloco e a caneta. Em cima, havia um envelope sem selo. A senhora quer que eu peça ao Sr. Hamilton para pôr essa carta no correio, madame? Não, ela disse, sorrindo e apertando o bloco de encontro ao peito. Não, obrigada, Grace. Eu vou até a cidade esta tarde e eu mesma vou colocá-la no correio. Então você entende porque eu achei que ela estava feliz. E ela estava. Estava sim. Mas não porque tinha desistido de Robbie. Eu estava enganada quanto a isso. E com certeza não porque tivesse redescoberto seu velho sentimento por Teddy. E não por estar de volta à casa da sua família. Ela estava feliz por outro motivo. Anna tinha um segredo. Beryl nos conduz pelo long walk. A cadeira de rodas vai sacudindo, mas Ursula é cuidadosa. Quando alcançamos o segundo portão, há uma placa pendurada. Beryl explica que aquele trecho do jardim está fechado para reforma. Estão trabalhando na casa de verão, então não vamos poder vê-lo de perto hoje. Podemos ir até a fonte de Ícaro, mas não podemos seguir adiante. Ela abre o portão, e entramos em fila. A festa foi ideia de Deborah. Era bom lembrar às pessoas que, só porque Teddy e Anna não estavam mais em Londres, eles não tinham se retirado do cenário social. Teddy achou a ideia esplêndida. As reformas principais estavam quase prontas, e era uma excelente oportunidade de mostrá-las. Anna, surpreendentemente, concordou. Não só concordou como ajudou a organizá-la. Teddy, surpreso mas feliz, teve a sensatez de não fazer perguntas. Deborah, que não estava acostumada a dividir o planejamento, ficou menos impressionada. Mas você não vai querer se incomodar com todos os detalhes, ela disse, quando se sentaram uma manhã para tomar chá. Anna sorriu. Pelo contrário. Tenho várias ideias. O que você acha de lanternas chinesas? Foi por sugestão de Anna que a festa deixou de ser uma reunião para poucos convidados e passou a ser uma festança espetacular. Ela fez a lista de convidados e sugeriu que montassem uma pista de dança para a ocasião. O baile do meio do verão tinha sido uma tradição em Riverton. Ela disse a Teddy, por que não ressuscitá-lo? Teddy ficou encantado. Ver sua esposa e sua irmã trabalhando juntas era o seu maior sonho. Ele deu carta branca à mulher,
E ela aceitou. Anna tinha suas razões. Agora eu sei. É muito mais fácil passar despercebida no meio de uma multidão animada, do que numa reunião para poucas pessoas. Úrsula me empurra vagarosamente ao redor da fonte de Ícaro. Ela foi limpa. Os ladrilhos azuis e o mármore estão brilhando como nunca, mas Ícaro e suas 3 sereias ainda estão congelados em sua cena de resgate da água. Eu pisco os olhos e os 2 fantasmas, vestindo combinações brancas, deitados na beirada da fonte, desaparecem. Eu sou rei do mundo. O menino americano subiu na cabeça da sereia com a harpa e está parado com os braços abertos. Beryl força um sorriso. Desça daí agora, rapaz. A fonte foi feita para olhar, não para escalar. Ela aponta para o caminho que vai dar no lago. Dê um passeio até lá. Você não vai poder passar do bloqueio, mas vai poder avistar nosso famoso lago. O rapaz pula da fonte e aterrissa com um estrondo a meus pés. Ele me lança um olhar de desprezo e desafio, depois sai correndo. Seus pais e sua irmã vão atrás. O caminho é estreito demais para a cadeira de rodas, mas eu preciso ver. É o mesmo caminho que eu percorri aquela noite. Peço a Úrsula para me ajudar a ir caminhando. Ela olha para mim com uma certa dúvida. Tem certeza? Eu balanço a cabeça afirmativamente. Ela empurra a cadeira até o início do caminho e eu me apoio nela quando ela me puxa para cima. Ficamos um instante paradas enquanto Úrsula recobra o equilíbrio, depois começamos a andar devagarzinho. Pedrinhas sob meus sapatos, longas hastes de capim roçando a minha saia, libélulas esvoaçando no ar quente. Nós paramos quando a família americana volta em fila na direção da fonte. Eles estão lamentando o processo de restauração. Tudo, na Europa está debaixo de andames, diz a mãe. Eles deviam nos devolver o dinheiro, diz o pai. Eu só fiz esta viagem para ver onde ele morreu, diz a garota de botas pretas. Úrsula sorri ironicamente para mim e nós prosseguimos. O som dos martelos vai ficando mais alto. Finalmente, depois de várias pausas, chegamos à barricada onde o caminho termina. Ela está no mesmo lugar da outra barricada, tantos anos atrás. Eu me apoio nela e contemplo o lago. Lá está ele, ligeiramente encrespado, ao longe. A casa de verão está oculta, mas o barulho da construção é bem claro. Ele me faz lembrar de 1924, quando os construtores se apressavam para terminá-la para a festa. Em vão, afinal. As pedras tinham sido retidas por causa de uma disputa no embarque em Calais e, para a tristeza de Teddy, não chegaram a tempo. Ele queria que o seu novo telescópio estivesse colocado para que os convidados pudessem ir até o lago para contemplar as estrelas. Foi Anna quem o consolou. Não faz mal, disse ela. É melhor esperar até a casa estar pronta. Você pode dar outra festa, então. Uma festa de observação. Você deve ter notado que ela disse você e não nós. Ela já tinha deixado de ver a si, mesma no futuro de Teddy. Talvez seja melhor assim, Anna continuou. Ela inclinou a cabeça de lado. De fato, talvez não seja má ideia colocar uma barricada no caminho que vai dar no lago. Para impedir que as pessoas se aproximem. Pode ser perigoso. Teddy franziu a testa. Perigoso? Você sabe como são os operários, disse Anna. Eles podem ter deixado alguma parte inacabada. É melhor esperar até você ter tempo de dar uma boa olhada. Ah, sim, o amor pode tornar a pessoa dissimulada. Ela convenceu Teddy com muita facilidade. Levantou o fantasma de processos legais e péssima publicidade. Teddy e o Sr. Boyle providenciaram tabuletas e barricadas para evitar que os convidados fossem até o lago. Ele daria outra festa em agosto, para comemorar seu aniversário. Um almoço na casa de verão, com barcos e jogos e toldos de lona listrada. Igual ao quadro daquele pintor francês, ele disse, como era mesmo o nome dele. Ele nunca deu essa festa, é claro. Em agosto de 1924, a última coisa que passava pela cabeça das pessoas, exceto pela de Emmeline, era dar uma festa. Mas a dela estava em plena exuberância social nessa época, creio que numa reação a todo aquele horror e aquele sangue, o sangue. Tanto sangue. Quem poderia imaginar que haveria tanto sangue? Eu posso avistar daqui o lugar na margem do lago. Onde eles estavam. Onde ele estava logo antes de. Sinto uma tonteira, minhas pernas dobram. Úrsula me segura, me mantém firme. Você está bem? Pergunta, com um olhar de preocupação. Você está muito pálida. Meus pensamentos estão flutuando. Eu estou com calor. Tonta.
Quer entrar um pouco? Concordo com o movimento de cabeça. Ursula me leva de volta, me ajuda a sentar na cadeira de rodas e explica a Beryl que precisa me levar para dentro da casa. É o calor, diz Beryl, a mãe dela é igual. Uma calor tão fora de época. Ela se inclina para mim e sorri de modo que seus olhos desaparecem. É isso, não é, meu bem, é o calor. Eu concordo. Não adianta discutir. Como explicar que não é o calor que me oprime e, sim, o peso da velha culpa? Ursula me leva para a sala de visitas. Nós não vamos até lá dentro, não podemos. Amarraram uma corda vermelha a 1 metro da porta. Acho que não querem que as pessoas fiquem andando por lá, passando os dedos sujos nas costas do sofá. Ursula estaciona a cadeira encostada na parede e se senta ao lado, num banco instalado para visitantes. Os turistas passam, apontando para a elegante arrumação da mesa, soltando exclamações de admiração para a pele de tigre atrás do sofá. Nenhum deles parece notar que a sala está cheia de fantasmas. Foi na sala de visitas que a polícia fez suas entrevistas. Pobre Ted. Ele estava tão abalado. Ele era um poeta, ele disse à polícia, com um cobertor em volta dos ombros, ainda usando seu smoking. Ele conheceu minha mulher quando eram jovens. Um cara simpático, artista, mas inofensivo. Ele andava mais com minha cunhada e o grupo dela. A polícia entrevistou todo mundo aquela noite. Todo mundo, exceto Anna e Meline. Ted cuidou disso. Já era horrível demais elas terem visto uma coisa dessas, ele disse aos policiais. Não precisam reviver tudo de novo. A influência da família Luxton era tanta, eu acho, que os policiais concordaram. Para eles, isso não fazia diferença. Já era muito tarde e eles estavam loucos para voltar para suas esposas e para suas camas quentes. Já tinham ouvido tudo de que precisavam. Não era uma história incomum. A própria Deborah tinha dito isso. Havia rapazes por toda Londres, no mundo todo, com dificuldade para se ajustar a uma vida normal depois de tudo o que tinham visto e feito na guerra. Nosso grupo nos achou. Beryl nos chamou para nos reunirmos de novo ao grupo e nos levou para a biblioteca. Um dos poucos cômodos que não foram destruídos no incêndio de 1938, ela diz, caminhando decididamente pelo corredor. Uma bênção, podem ter certeza. A família Artford tinha uma coleção inestimável de livros antigos, mais de 9.000 volumes. Eu posso garantir que isso é verdade. Nosso grupo disparatado entra na sala atrás de Beryl e se espalha. Todos entortam os pescoços para olhar para o teto abobadado de vidro e para as estantes de livros que vão até o andar de cima. O Picasso de Robin não está mais lá. Deve estar em alguma galeria. Já se foram os dias em que cada mansão inglesa tinha obras dos grandes mestres penduradas livremente nas paredes. Foi aqui que Anna passou a maior parte do seu tempo depois que Robin morreu, dias inteiros enroscada numa cadeira na sala silenciosa, revivendo o passado recente. Durante algum tempo, eu era a única pessoa que ela concordava em ver. Ela falava obsessiva, compulsivamente, de Robin, repetindo para mim os detalhes do seu caso de amor. Cada relato terminava com o mesmo lamento. Eu amava, sabe, Grace, ela dizia, numa voz tão baixa que eu quase não ouvia. Eu sei que sim, madame. Eu só não pude. Ela então olhava para mim com os olhos esgazeados. Mas não foi bastante. Ted no começo aceitou o seu isolamento, parecia uma consequência natural de ter visto o que ela viu traço, mas, à medida que as semanas se passaram, ele não entendia por que ela não reagia com a fleuma característica dos ingleses. Todo mundo tinha uma opinião sobre como ela deveria se comportar, sobre o que deveria ser feito para restaurar o seu ânimo. Uma noite, houve uma mesa redonda para discutir o assunto, depois do jantar. Ela precisa de um novo bi, disse Deborah, acendendo um cigarro. Não duvido que seja um choque ver um homem se matar, mas a vida continua. Que tipo de hobby? Ted perguntou, franzindo a testa. Eu estava pensando em mahjong, disse Deborah, jogando cinza dentro de um prato. Um bom jogo de mahjong tem a capacidade de tirar da cabeça qualquer outra coisa. Stella, que tinha ficado em Riverton para cumprir sua obrigação, concordou que a Mina precisava de distração, mas tinha ideias próprias quanto a isso. Ela precisava de um bebê. Que mulher não precisava? Ted não poderia tomar providências quanto a isso. Ted disse que ia fazer o que pudesse. E, confundindo a apatia de Anna com consentimento, ele fez. Para a alegria de Stella,
3 meses depois o médico declarou que Anna estava grávida. Longe de tirar as coisas da cabeça, entretanto, ela ficou ainda mais alheia a tudo. Ela me falava cada vez menos do seu caso com Robbie, e no fim parou de me chamar na biblioteca. Eu fiquei desapontada e, mais do que isso, preocupada. Eu tinha esperado que a confissão fosse livrá-la daquele exílio autoimposto. Que ao me contar tudo sobre o seu romance, ela pudesse encontrar o caminho de volta para nós. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ela se afastou cada vez mais de mim, passou a se vestir sozinha, olhando para mim de uma forma estranha, quase zangada, quando eu me oferecia para ajudar. Tentei convencê-la, lembrar a ela que não tinha sido sua culpa, que ela não poderia tê-lo salvado, mas ela apenas olhava para mim, com uma expressão confusa no rosto. Como se não soubesse do que eu estava falando ou, pior, como se duvidasse das minhas razões para estar dizendo aquilo. Ela vagava pela casa naqueles últimos meses como se fosse um fantasma. Não se dizia que era como se o Sr. Frederick tivesse voltado. Teddy ficou ainda mais preocupado. Afinal de contas, não era apenas Anna que estava em perigo agora. Seu bebê, seu filho, o herdeiro do Luxton merecia mais do que isso. Ele chamou um médico atrás do outro, e todos eles, recordando a guerra, diagnosticaram choque e disseram que aquilo era natural depois do que ela vira. Um deles chamou Teddy depois da consulta e disse, é choque mesmo. Um caso muito interessante, ela perdeu completamente o contato com a realidade. E como podemos consertar isso? Perguntou Teddy. O médico sacudiu a cabeça, desanimado. O que eu não pagaria para saber? Dinheiro não é problema, disse Teddy. O médico franziu a testa. Houve alguma outra testemunha? A irmã da minha esposa, disse Teddy. Irmã, disse o médico, anotando isso em seu bloco. Ótimo. Elas são muito ligadas. Muito, disse Teddy. O médico apontou o dedo para Teddy. Chame-a aqui. Conversar, é assim que se trata deste tipo de histeria. Sua esposa precisa passar algum tempo com alguém que tenha experimentado o mesmo choque. Teddy aceitou o conselho do médico e convidou Emmeline diversas vezes, mas ela não veio. Não podia. Estava muito ocupada. Era verdade, Emmeline tinha voltado à sua frenética atividade social em Londres. Ela se tornou a rainha das festas, estrelou diversos filmes, filmes de amor, filmes de horror, encontrou seu nicho desempenhando o papel de mulher fatal. Era uma pena, as pessoas da sociedade cochichavam, que Anna não pudesse reagir do mesmo jeito. Estranho que ela tivesse sentido muito mais o golpe do que a irmã. Afinal, era Emmeline quem andava com o sujeito. Mas Emmeline também sentiu muito o golpe. Só que ela tinha outra maneira de reagir. Ela ria mais alto e bebia mais. Dizem que no dia em que ela morreu na Braintree Road, a polícia encontrou garrafas abertas de conhaque no carro. Os Luxton abafaram o caso. Se havia uma coisa que o dinheiro podia comprar, naquela época, era a lei. Talvez ainda possa, eu não sei. Eles não contaram a Anna na hora. Estela achou que era arriscado e Teddy concordou, já que estava quase na hora de o bebê nascer. Lord Gifford prestou declarações em nome de Teddy e Anna. Teddy desceu na noite seguinte ao acidente. Ele parecia deslocado na sala simples dos criados, como um ator que tivesse entrado no cenário errado. Ele era tão alto que tinha que abaixar a cabeça para não bater na trave do teto acima do último degrau. Sr. Luxton, disse o Sr. Hamilton. Nós não esperávamos. Ele parou e se pôs em ação, virando-se para nós, batendo palmas silenciosamente, depois erguendo as mãos e fazendo sinais como se estivesse conduzindo uma orquestra numa peça muito ligeira. Nós fizemos uma fila e ficamos parados, com as mãos para trás, esperando para ver o que Teddy tinha a dizer. O que ele disse foi simples. Emmeline tinha se envolvido num acidente grave que lhe havia tirado a vida. Nancy agarrou minha mão atrás das costas. A senhora Townsend deu um grito e desabou na cadeira, com a mão no coração. Pobre queridinha, ela disse. Estou tremendo. Foi um choque terrível para todos nós, senhora Townsend, disse Teddy, olhando para os criados, um por um. Mas preciso pedir uma coisa a vocês. Se me permite falar em nome da criadagem, disse o Sr. Hamilton, com o rosto cinzento. Estamos prontos para ajudar no que for possível nesta hora terrível. Obrigado, Sr. Hamilton, disse Teddy, balançando a cabeça gravemente. Como todos sabem, a Sra. Luxton sofreu horrivelmente com o caso do lago.
Acho que seria mais gentil se escondêssemos esta outra tragédia dela, por enquanto. Não vale a pena deixá-la ainda mais nervosa. Não no estado dela. Tenho certeza de que vocês concordam. A criadagem ficou em silêncio e Teddy continuou. Eu pediria então que vocês não mencionassem a senhorita Emmeline nem o acidente. Que se esforçassem para não deixarem um jornal largado em um lugar onde ela pudesse vê-lo. Ele parou, olhou para cada um de nós. Entenderam? O Sr. Hamilton piscou os olhos e respondeu, sim. Sim, senhor. Ótimo, disse Teddy. Ele balançou diversas vezes a cabeça, viu que não havia mais nada a dizer, e saiu com um sorriso amargo. Depois que Teddy foi embora, a Sra. Townsend se virou, com os olhos arregalados, para o Sr. Hamilton. Mas ele está dizendo que não vai contar a senhorita Anna? Parece que sim, Sra. Townsend, disse o Sr. Hamilton. Por enquanto. Mas a morte da própria irmã, essas foram as instruções dele, Sra. Townsend. O Sr. Hamilton suspirou e beliscou o nariz. O Sr. Luxton é o patrão desta casa, assim como o Sr. Frederick foi antes dele. A Sra. Townsend abriu a boca para discutir este ponto, mas o Sr. Hamilton interrompeu-a. A senhora sabe tão bem quanto eu que as instruções do patrão precisam ser seguidas. Ele tirou os óculos e os limpou furiosamente. Não importa o que pensemos delas. Ou dele. Mais tarde, quando o Sr. Hamilton estava no andar de cima servindo a ceia, a Sra. Townsend e Nancy se aproximaram de mim na sala de jantar dos empregados. Eu estava na mesa, consertando o vestido prateado de Anna. A Sra. Townsend sentou-se de um lado, Nancy do outro. Como dois guardas que tivessem chegado para me levar para o cadafalso. Com um olhar na direção da escada, Nancy disse, você tem que contar a ela. A Sra. Townsend sacudiu a cabeça. Isso não está certo. Sua própria irmã. Ela tem que saber. Eu prendi a agulha no carretel de linha prateada e larguei a costura. Você é a criada dela, disse Nancy. Ela gosta de você. Você tem que contar a ela. Eu sei, eu disse baixinho. Eu vou contar. Na manhã seguinte, eu a encontrei, como esperava, na biblioteca. Numa poltrona, olhando através das enormes portas de vidro para o cemitério. Ela estava prestando atenção em alguma coisa e não ouviu quando me aproximei. Eu cheguei bem perto dela e fiquei calada, parada perto da outra poltrona. O sol entrava pelo vidro e iluminava seu perfil, dando-lhe uma aparência quase etérea. Madame. Eu disse baixinho. Sem desviar o olhar, ela disse, você veio me contar sobre Emmeline. Eu parei, surpresa, imaginando como ela sabia. Sim, madame. Eu sabia que você viria. Embora ele tenha dito para você não me contar. Eu conheço bem você, depois de tanto tempo, Grace. O tom de voz dela era difícil de interpretar. Sinto muito, madame. Sobre a senhorita Emmeline. Ela balançou de leve a cabeça, mas não tirou os olhos daquele ponto distante no cemitério. Eu esperei um pouco e, quando ficou claro que ela não queria companhia, perguntei se podia trazer alguma coisa para ela. Chá, talvez. Um livro. Ela não respondeu logo, pareceu não ter ouvido. E então, aparentemente sem motivo algum, ela disse, você não sabe ler estenografia. Era uma afirmação e não uma pergunta, então eu não respondi. Mais tarde eu descobri o que ela quis dizer, porque ela falou comigo em estenografia naquele momento. Mas só muitos anos depois. Naquela manhã, eu ainda não sabia o papel que a minha mentira tinha desempenhado. Ela mudou de posição, puxou as longas pernas para mais perto da cadeira. Ainda sem olhar para mim. Você pode ir, Grace, ela disse, com uma frieza na voz que fez meus olhos arderem. Beryl nos leva para o quarto que pertenceu a Anna no fim. A princípio, eu me pergunto se vou conseguir continuar. Mas ele está diferente agora. Foi repintado e mobiliado com um conjunto vitoriano que não fazia parte da mobília original de Riverton. Aquela não é a mesma cama em que nasceu o bebê, de Anna. A maioria das pessoas achou que foi o bebê que a matou. Assim como o nascimento de Emmeline tinha causado a morte da mãe dela. Tão súbito, disseram, sacudindo as cabeças. Tão triste. Mas eu sabia que não. Era uma desculpa conveniente. Uma oportunidade. É verdade que não foi um parto fácil, mas ela não tinha mais vontade alguma de viver. O que aconteceu no lago, a morte de Robbie e de Emmeline logo depois, tudo isso a matou muito antes de o bebê ficar preso em sua pelvis. Eu estava no quarto com ela,
Mas à medida que as contrações ficaram mais fortes e mais rápidas e o bebê começou a forçar a passagem, ela foi ficando cada vez mais delirante. Tinha olhado para mim, com medo e raiva no rosto, tinha gritado para eu sair, que a culpa era toda minha. Não era incomum uma mulher perder o controle durante o parto, fantasiar as coisas, o médico explicou quando mandou que eu obedecesse. Mas eu não podia abandoná-la daquele jeito. Saí de perto da cama, mas não saí do quarto. Quando o médico começou a cortar, eu fiquei olhando da porta e vi o rosto dela. Quando descansou a cabeça, ela deu um suspiro de alívio. De libertação. Ela sabia que, se não lutasse, partiria. Estaria tudo acabado. Não foi uma morte súbita. Ela estava morrendo havia meses. Depois, fiquei arrasada. Desesperada. De certa forma, eu tinha perdido a mim mesma. É isso que acontece quando você dedica sua vida a outra pessoa. Você fica ligada a ela. Sem Ana, eu não tinha mais função. Eu perdi a capacidade de sentir. Estava vazia, como se alguém tivesse me aberto ao meio, como se eu fosse um peixe e arrancado minhas entranhas. Eu realizava tarefas esparsas, porém, com Ana morta, não tinha muito a fazer. Fiquei assim por um mês, arrastando-me de um lugar para outro. Até que um dia eu disse a Ted que ia embora. Ele queria que eu ficasse. Quando me recusei, ele me pediu para reconsiderar, por Ana, pela memória dela. Ela gostava de mim, eu não sabia disso. Ela ia querer que eu fizesse parte da vida da filha dela, da vida de Florence. Mas eu não podia. Não tinha coragem. Não tinha ânimo. Fiquei cega à reprovação do Sr. Hamilton, às lágrimas da Sra. Townsend. Não tinha ideia do meu futuro, só sabia que ele não era em Riverton. Como teria sido assustador deixar Riverton, deixar meu emprego, se eu conseguisse sentir alguma coisa. Foi melhor para mim não conseguir. O medo poderia ter triunfado sobre o sofrimento e me amarrado para sempre à casa da colina. Pois eu não conhecia nada da vida fora do trabalho de doméstica. Tinha pavor da independência. Tinha medo de ir a lugares, de fazer as coisas mais simples, de tomar minhas próprias decisões. Mas encontrei um pequeno apartamento em Marble Arch e toquei a vida. Aceitei todos os empregos que consegui, limpar, servir, mesa, costurar traço. Resisti a qualquer tentativa de intimidade, saía quando as pessoas começavam a fazer muitas perguntas, quando queriam mais do que eu podia dar. Passei uma década assim, esperando, embora não soubesse disso, pela guerra seguinte. E por Marcus, cujo nascimento iria fazer o que o nascimento da minha própria filha não conseguiu fazer. Preencher o que tinha ficado vazio com a morte de Ana. Enquanto isso, eu pensava pouco em Riverton. Em tudo que tinha perdido. Deixe-me refazer a frase. Eu me recusava a pensar em Riverton. Quando me via, num momento de inatividade, percorrendo o quarto das crianças, parada na escada que ia dar no Jardim das Roseiras de Ladiashuri, equilibrando-me na beirada da fonte de Ícaro, eu buscava rapidamente o que fazer. Mas eu pensava no bebezinho, Florence. Minha sobrinha, eu acho. Ela era uma coisinha linda. Tinha um cabelo louro de Ana, mas não os seus olhos. Olhos grandes e escuros, os seus. Talvez mudasse quando ela crescesse. Isso acontece. Mas acho que eles continuaram escuros, como os do pai. Pois ela era filha de Robbie, não era? Eu tenho pensado nisso ao longo dos anos. É possível, é claro, que apesar de Ana não ter engravidado de Ted durante todos aqueles anos, ela tenha ficado grávida tão depressa e tão inesperadamente em 1924. Coisas mais estranhas acontecem. Mas, ao mesmo tempo, esta não é uma explicação conveniente demais. Ted e Ana raramente dividiam a cama nos últimos anos do seu casamento, mas Ted tinha querido muito um filho no começo. O fato de Ana não ter engravidado não sugere que houvesse um problema com um deles. E, como ficou provado com Florence, Ana podia ter filhos. Não é mais provável que o pai de Florence não fosse Ted? Que ela tenha sido concebida no lago. Que depois de tantos meses de separação, quando Ana e Robbie se encontraram naquela noite, na casa de verão inacabada, eles não tenham conseguido resistir. O tempo, afinal, estava certo. Deborah com certeza achou que sim. Ela olhou pela primeira vez para aqueles olhos grandes e escuros e seus lábios se comprimiram. Ela soube. Se foi ela quem contou a Ted, eu não sei. Talvez ele mesmo tenha percebido. O fato é que Florence não ficou muito tempo em Riverton. Ted não poderia ficar com ela,
Um lembrete constante da traição de que ele fora vítima. Todos os Luxton concordaram que era melhor que ele esquecesse tudo aquilo. Que se dedicasse a dirigir Riverton Manor, preparando o retorno da sua carreira política. Soube que eles mandaram Florence para a América, que Jemima concordou em recebê-la como irmã de Gita. Ela sempre quis ter mais um filho. Anna teria ficado contente, eu acho, teria preferido imaginar sua filha crescendo como uma Artford e não uma Luxton. O tour termina e nós somos deixados no hall de entrada. Apesar do incentivo de Beryl, Ursula e eu não entramos na loja de presentes. Eu fico esperando de novo na cadeira de ferro enquanto Ursula vai buscar o carro. Não vou demorar, ela promete. Eu digo a ela para não se preocupar, que minhas lembranças me farão companhia. Vai voltar em breve? O Sr. Hamilton diz da porta. Não, digo. Acho que não, Sr. Hamilton. Ele parece entender, sorri brevemente. Vou dizer à Sra. Townsend que você disse até logo. Eu balanço a cabeça e ele desaparece, se dissolve como aquarela num raio empoeirado de sol. Ursula me ajuda a entrar no carro. Ela trouxe uma garrafa de água e abre para mim depois que estou com o cinto afivelado. Pronto, ela diz, enfiando um canudo na garrafa e apertando minhas mãos ao redor da garrafa fria. Ela liga o motor e saímos lentamente do estacionamento. Eu tomo consciência, vagamente, quando entramos no túnel escuro de árvores da entrada, que esta é a última vez que faço esta viagem, mas não olho para trás. Nós viajamos em silêncio por algum tempo, até Ursula dizer, você sabe, tem uma coisa que sempre me intrigou. As irmãs Artford viram fazer aquilo, não foi? Ela olha de lado para mim. Mas o que elas estavam fazendo no lago quando deveriam estar na festa? Eu não respondo e ela torna a olhar para mim, imaginando que eu não tenha ouvido. O que foi que você decidiu? Digo. O que é que acontece no filme? Elas o veem sair, vão até o lago atrás dele e tentam impedi-lo. Ela encolhe os ombros. Eu procurei em toda parte, mas não encontrei os depoimentos de Emmeline e de Anna, então tive que adivinhar. Era o que fazia mais sentido. Eu concordo. Além disso, os produtores acharam que era mais emocionante do que se elas o tivessem encontrado por acaso. Eu concordo. Você vai poder julgar por si mesma quando vir o filme, ela diz. Eu tinha pensado em ir à estreia do filme, mas sei que isso não será mais possível. Ursula também parece saber. Vou levar uma cópia para você assim que puder, ela diz. Eu gostaria muito. Ela entra com o carro em Eve e eu. Ora, ela diz, arregalando os olhos. Ela põe a mão sobre a minha. Está pronta para enfrentar a situação? Ruth está lá parada, aguardando. Eu fico esperando ver sua boca contraída numa censura. Mas não. Ela está sorrindo. 50 anos desaparecem e eu a vejo menina, de novo. Antes que a vida tivesse a chance de desapontá-la. Ela está segurando alguma coisa, sacudindo-a. Eu vejo que é uma carta. E sei de quem é.